Olá, irmãos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Eu me chamo Gustavo Moura, eu serei o seu professor nesta jornada pelo ensino do estudo da teologia sistemática, tá bom? Neste curso, nós vamos descomplicar conceitos, esclarecer dúvidas e construir uma base sólida para que você venha compreender de uma forma clara, objetiva, dinâmica, todas as doutrinas centrais da fé cristã, tá bom? Antes de começarmos, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você não venha perder nenhuma aula, nenhum conteúdo dessa aula que é de extrema importância para a nossa vida cristã, ok? Então vamos juntos nesta caminhada de conhecimento e crescimento espiritual. Eu tenho certeza que essa aula vai ser de grande relevância e de grande edificação para nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar explicando o que é de fato teologia sistemática, tá bom? A teologia sistemática, ela é a disciplina que organiza e apresenta de forma ordenada todo o ensino das Escrituras, conectando doutrinas e princípios bíblicos. Diferente de estudar passagens isoladas, ela busca compreender o conjunto da Bíblia e como seus ensinamentos se articulam, ok? Então, em resumo, por que teologia sistemática? Ela vai sistematizar todos os princípios, todos os termos bíblicos, todas as doutrinas bíblicas que estão em perfeita harmonia, ok? Em resumo, é isso que vamos tratar no conteúdo dessa aula, que a teologia sistemática, ela não busca estudar passagens isoladas, mas ela vai pegar todas as doutrinas, os ensinamentos bíblicos, os termos bíblicos e vai nos explicar de forma ordenada, vai nos apresentar em uma ordem. Cada uma dessas doutrinas, desses princípios, estão em perfeita harmonia, ok? Se conectam, não são isolados. Uma está ligada à outra, tá? Para você ter uma ideia, entre as principais doutrinas que a teologia sistemática estuda, nós podemos citar aqui a doutrina de Deus, o estudo sobre a existência, atributos e a obra de Deus, cristologia, doutrina sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, pneumatologia, estudo do Espírito Santo, a sua atuação na vida do crente e na igreja, antropologia e hamartiologia, doutrinas sobre o homem, o pecado, soteriologia, doutrina da salvação, eclesiologia, doutrina da igreja, escatologia, doutrina das últimas coisas, incluindo o retorno de Cristo, juízo final e a eternidade. Então, essas principais doutrinas, elas não são ensinadas de forma isolada, mas elas se encaixam dentro de um objetivo maior, de um propósito maior, que é para a glória de Deus. E a história da nossa redenção, como elas trabalham para a nossa redenção e para a glória de Deus, tá? Não é nada isolado, mas são termos que são ali perfeitamente articulados, estão numa perfeita engrenagem, estão ali sistematizados para que a gente venha entender de uma forma clara a obra de Deus, o que Deus fez, quem é Deus, o que Deus fez em Cristo, como Deus salva pecadores através de Cristo, qual é a obra do Espírito Santo, tudo que precisamos entender, assuntos principais da nossa fé, está ali sendo tratado no campo da teologia sistemática, tá bom? E o objetivo dela é construir uma visão integrada da fé cristã, permitindo compreender como cada doutrina se relaciona com outra e como todas apontam para a glória de Deus e a redenção do ser humano. Então esse é o objetivo principal de cada doutrina, de cada ensino que está no campo da teologia sistemática, para a glória de Deus e para mostrar como Deus trabalha, está trabalhando na nossa redenção, na nossa salvação, ok? Vamos dar continuidade.
Por que é tão importante estudarmos a teologia sistemática? Ela é essencial para qualquer cristão que deseja conhecer profundamente a sua fé. Por quê? Ela nos permite entender melhor a fé cristã, ou seja, saber o que a Bíblia ensina sobre Deus, Cristo, o Espírito Santo, salvação e a igreja. Tudo isso nós vamos aprender no campo da teologia sistemática, ok? Porque estão ali em ordem, estão sistematizados, uma ligando a outra. Que mais? Dominar termos teológicos, como termos como chamamos justificação, santificação, redenção, aliança, sacramentos, eleição, santificação, entre outros, ok? São essenciais, irmãos, para a leitura e interpretação corretas das Escrituras, tá bom? Então é extremamente importante nós dominarmos esses termos teológicos. Se eu parasse para perguntar para você agora, você sabe o que é justificação? Você puder já responder aí no comentário, tá? O que é santificação? O que é redenção? O que é aliança? Os sacramentos? Quais são os dois principais sacramentos? O que é eleição? O que entre outros, ok? Então, quais são esses termos? Tudo isso vai ser ensinado no campo da teologia sistemática. E é essencial que nós vamos dominar esses termos, porque trata da nossa cosmovisão bíblica, trata de como enxergamos a vida, o mundo, como enxergamos a vida cristã, trata da nossa fé, ok? Então é de extrema importância dominarmos esse campo da teologia sistemática, tá bom? O que mais? Compreender debates históricos e contemporâneos, tá? Isso é extremamente importante. E a teologia sistemática ela vai tratar disso, por exemplo, entender diferentes interpretações sobre a vinda de Cristo, a relação entre Israel e a igreja, ou como a salvação é aplicada na vida do crente. Você sabe todos esses conceitos? Todas essas interpretações? Ou você só funciona em uma interpretação e não estudou as outras? Você aprendeu aquela interpretação e não procurou buscar outras interpretações, o que outros teólogos pensam, assistir debates bíblicos, quais são as visões contemporâneas. Você já parou para fazer isso? Então muitas das vezes nós estamos com a mente fechada e pensamos que essa interpretação é mais coerente, é melhor, segundo o nosso campo de visão, é a mais certa, sem uma aplicação, sem um estudo. Então é extremamente importante estudarmos os debates históricos, compreender essas questões de interpretação, os termos, as doutrinas, tá? Então, por que estudar a teologia sistemática? Porque é de extrema relevância para a nossa fé, ainda mais na geração que vivemos num mundo que é tão cheio de relativismo, pluralismo, tão cheio de idolatria, tão cheio de heresias, de falsos mestres. É tão importante a gente estudar a teologia sistemática para que venhamos proteger e brindar a nossa fé e entender aí cada doutrina que ela abrange, ok? Então vamos dar continuidade. Qual é a estrutura do nosso curso que nós vamos estudar nessa jornada, tá? Nós vamos ter aí 3 aulas de fundamentos que nós chamamos prolegômenos, ok? O curso está organizado, que é isso, em 2 partes principais, o prolegômenos, que são 3 aulas iniciais que apresentam os conceitos básicos e explicam o que é teologia sistemática, sua importância e os seus fundamentos da disciplina, tá bom? O que mais? Nós vamos ter o panorama doutrinário, 10 aulas, cada uma dedicada a uma doutrina central da fé cristã. Então você não pode perder nenhuma aula, tá bom? Cada aula vai abordar de uma forma introdutória, resumida, cada doutrina central da fé cristã, onde nós vamos estudar seus termos-chave, tópicos principais, aplicações práticas e debates históricos, tá bom? Nós também temos a estrutura, que permite que você construa uma base sólida, compreenda a lógica interna da Bíblia e esteja preparado para se aprofundar nos estudos teológicos posteriores. Então nós vamos jogar o fundamento,
os conceitos, os termos, as doutrinas, para que aí você venha construir uma base sólida, venha construir a sua vida cristã baseado aí nessas doutrinas, baseado aí nesses termos bíblicos, teológicos, para que você venha brindar a sua fé, ok? Então não perca nenhum conteúdo de nossas aulas, tá bom? É extremamente importante. A nossa metodologia deste curso segue 3 pilares fundamentais: exposição clara do conteúdo, ou seja, explicações detalhadas de cada doutrina e conceito, tá bom? Leituras, complementares, livros selecionados para aprofundar o estudo e consolidar o aprendizado, tá bom? E aplicação prática, incentivo à reflexão, debates e discussão sobre como aplicar os ensinamentos na vida pessoal e comunitária, tá bom? Então nós vamos ter essa metodologia aí finalizando com a nossa aplicação prática, tá bom? Dando a continuidade, aí nós temos as leituras aí recomendadas, que eu recomendo que você leia. Acredito que tenha também em PDF, que você pode procurar aí um desses livros, tá bom? Leia pelo menos um, eu recomendo para que você venha acompanhar as aulas. Temos o aí de Millard Erickson, que é a introdução clara à teologia sistemática, excelente para construir uma base sólida, aí é bem introdutório, bem básico, mas para que você venha afirmar aí a sua vida cristã, entendendo melhor os conceitos, as doutrinas, tá bom? Nós temos aí também a de Franklin Ferreira, que aborda a teologia cristã, que aborda sistematicamente a teologia, inclui também a perspectiva histórica da igreja, também tem um campo filosófico, tá bom? É de extrema importância. E daí também temos as complementares, né? Charles Swindoll, R.S. Sproul, para que a leitura prática e você venha se aprofundar nos temas específicos também. Eles abordam muito a questão da cristologia, o Espírito Santo, a doutrina da salvação. Então aprofunde o seu conhecimento. Leia. Se você tem uma teologia já sistemática em casa e ela é bíblica, leia ela. Acompanhe mediante as nossas aulas, lendo, entendendo melhor. É extremamente importante que venhamos ser cristãos como os crentes de Bereia, que venhamos analisar o que está sendo falado, o que está sendo dito, observar, né, ver os detalhes, as interpretações, estudar o texto, ok? Nós vivemos uma era que nós não pegamos na Bíblia, nós vivemos uma era em que nós somos preguiçosos, irmãos, no tocante a nossas devocionais, no tocante a nossos estudos bíblicos. Então estude, se aplique em conhecer mais a Deus através das Escrituras, leia livros relacionados às doutrinas, é de extrema importância, tá bom? Vamos dar continuidade. Nós também temos conselhos para o seu estudo. Como eu já falei aqui, estude com coração e reverência. A Bíblia não é apenas um livro, ela é a palavra de Deus, então tenha temor, tenha reverência quando você for estudar a Bíblia. Não é apenas palavras ao léu, vazias, mas tem conteúdo espiritual. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus falando com você. Então estude a Bíblia não apenas como um livro, ele é um livro, mas também é a palavra de Deus, tá bom? Tenha humildade. O estudo não é para impressionar ou questionar a Deus, mas para aprender a ser transformado. Então não vá à Bíblia, não estude com um olhar orgulhoso, com prepotência, querendo ser melhor que alguém, tá? Mas seja humilde, dê o seu melhor, estude com dedicação, com humildade, orando, tá? Livre-se da vaidade dos estudos. Estude para crescer espiritualmente, não para exibir conhecimento. Então ore antes de ler a Bíblia, ore para fazer suas leituras, seus estudos, suas devocionais. Tenha o objetivo de crescer espiritualmente, não crescer no sentido de humilhar alguém, de esbanjar, ostentar conhecimento. Não, tá, irmãos? Nós temos o objetivo de crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. O meu objetivo aqui nesse canal, nesse conteúdo, é ensinar algo didático, básico, jogar o fundamento para que você venha se aplicar, se dedicar também, tá? Ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas que você venha crescer
tá? Espiritualmente. E o meu objetivo aqui é esse, que você te ajudar a pegar na sua mão para que juntos venhamos crescer no conhecimento e na graça, tá bom? Então estude, faça isso, siga esses conselhos, tá bom? Dicas aí de aprendizado: comece com autores introdutórios antes de avançar para obras densas, tá? Leia primeiro introduções, esteja inserido em introduções, não vá mais para algo mais acadêmico, mais profundo, se você não domina o básico. Você pode ver que nesse conteúdo, nessa aula, nesse canal, o meu objetivo é passar o básico, algo introdutório, o resumo, para que você venha crescer através dessa introdução, através desse básico, para que você venha se aplicar e ter uma base, para que você venha construir uma base sólida, para que você venha continuar a sua jornada, tá? Esse é o meu objetivo. Não é ser muito detalhista, não é se aprofundar, não. É mostrar algo que está claro, é didático, é uma base, um fundamento para que venhamos construir um edifício, tá bom? Então, vá na introdução, leia algo mais resumido, conceitos básicos, tá? Não se aprofunde se você ainda nem chegou na introdução, tá bom? Não leia obras complicadas, densas, mas leia obras mais básicas, mais introdutórias, tá bom? Entenda as bases antes de estudar temas complexos, como a encarnação ou predestinação. Se você não domina esses termos, estude coisas mais básicas, termos mais básicos, cristologia, justificação, santificação, oração, o que é o pecado. Estude sobre a salvação, sobre o homem, mas não sobre esses termos que geram longos debates e até hoje ninguém se resolveu. A escatologia, não estude profundamente, não procure obras densas sobre esses assuntos, tá bom? Mas domine conceitos básicos. É o meu conselho para você de início, tá bom? Principalmente para você que é iniciante na fé. Participe de debates, discuta com colegas e reflita sobre o que estudou, tá? Você tem ali os seus colegas de estudo cristão, né, os seus irmãos da igreja. Então é bom, esses debates que eu falo, não é para você discutir, mas para vocês conversarem a respeito, como podem melhorar nos estudos, refletir sobre um termo, se aplicar no termo, tá bom? Um fortalecendo o outro, que viemos crescer juntos, tá? A interpretação fortalece a compreensão e prepara você para o estudo mais avançado. De repente você está falando com alguém, ela vai te orientar melhor, essa interpretação aí está meio equivocada. Um vai ajudar o outro, tá bom? Então é extremamente importante que você venha com a sua irmandade, com a sua comunidade local, crescer junto. Acredito que a sua igreja tenha escola bíblica, acredito que a sua igreja tenha estudo bíblico, então sente, faça ali um momento de comunhão e estude, reflita, como o John Wesley fazia ali o Clube Santo com seus irmãos, e ali orava, estudava a Bíblia, avaliava a sua vida. Então é extremamente importante, tá, que você faça isso, tá bom? E por fim, irmãos, nós chegamos na conclusão que é tudo que nós preparamos nesta aula, tá? Então você já compreendeu o que é teologia sistemática, como ela está sistematizada, ela trabalha com todos os conceitos e termos bíblicos, principalmente as doutrinas, cristologia, salvação, e assim por diante. Ela vai colocar de forma ordenada, nada isolado, para que venhamos crescer na nossa fé cristã. Esse é o objetivo, tá? Preparar para os estudos das doutrinas, tá? Se prepare, leia os livros, busque algo mais introdutório e se aplicar no seu aprendizado de forma prática. Ore, busque mesmo se aplicar, dedique o seu tempo a uma leitura bíblica, uma leitura também da aula que estamos abordando, tá bom? É de extrema relevância, tá? Se você gostou dessa primeira aula e compreendeu o que é teologia sistemática, sua relevância e seus objetivos, então eu peço que você aí, mais uma vez, comente, compartilha, deixe o seu like, ative o sininho. Na próxima etapa, nós vamos ter aí os prolegômenos, tá? Nós vamos dar início a o que nós preparamos ali, as 3 primeiras aulas, que dará a base para que venhamos analisar cada doutrina, tá? E lembre-se de se aplicar, tá bom? Eu tenho certeza que acredito que você aprendeu com clareza o que é a teologia
sistemática e que Deus abençoe a sua vida grandemente e até a próxima aula em Cristo Jesus. Deus abençoe.